Bom dia, que Deus te dê a sabedoria para decidir, coragem para agir e direção para conduzir tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Está começando mais um Café com Direção. Hoje, terça-feira, 6h31, e o nosso tema é hora de contratar ou sua empresa ainda não comporta mais uma pessoa? O texto básico que a gente vai usar hoje é o quê? Lucas 14, 28. Olha que interessante que diz em Lucas 14, 28. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. O que é interessante hoje? Muitos empresários, eles fazem muita coisa sem programação. Eu, para você ter noção, faz quase 10 anos que eu trabalho com gestão empresarial. E às vezes, muitas empresas, elas não precisam de um empréstimo. A única coisa que elas precisam é o quê? Elas precisam de uma organização. Então, tudo que você precisa é uma organização. Olha que interessante, se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro vai dar. O problema de muitos empresários é que eles trabalham numa empolgação muito grande. E a empresa, o que acontece? Eles erram demais. Muitas vezes você é um empresário e você faz o quê? Você contrata por emoção. Desespero, às vezes você está no impulso. O que você faz? Primeiro você senta, calcula a sua capacidade financeira, necessidade real e o retorno que vai trazer para você. Se você é um empresário que, por exemplo, você vai lá naquela doideira lá, vou lá, eu preciso contratar 4 vendedores para minha empresa. Beleza. Mas você tem que entender que desses 4 vendedores, por exemplo, o salário é R$2.000. Você vai ter mais 28% de imposto ao mês, só nos impostos básicos. Fora férias, outras coisas. Põe aí, se você tem um colaborador de R$2.000, ele vai sair para você R$2.600 por mês. Só que você tem 4. Desses 2.600 vai te virar 10.400. E você, como empresário, você tem que entender que 3 meses esses funcionários eles não vão dar retorno normalmente. Você vai pagar R$30.000 para você fazer o comercial da sua empresa funcionar. Você tem isso hoje? Então eu vejo hoje, infelizmente, gente, muitos empresários eles não têm conhecimento, porque a sabedoria vem do alto, mas o conhecimento para saber como faz uma empresa funcionar. Você tem que entender que a sua empresa, se você tem X de aluguel, ok, quanto que eu vou gastar de aluguel por mês na minha empresa? Ela corresponde a quantos por cento do faturamento da minha empresa? Você fazendo isso da forma certa, o que acaba acontecendo? Você consegue trabalhar com mais clareza. E a riqueza ela está muito refletida nisso. Às vezes você acha que o quê? A riqueza é um contrato que eu vou fechar e eu vou ficar rico. Não é. Contratos que você fecha no dia a dia é dinheiro de fluxo. O que te deixa rico é quanto você guarda. Entendeu? Muitos empresários acontecem o quê? Eles acham que eles indo lá e fazendo o básico, a empresa deles vai explodir. Não funciona assim, gente. Eu costumo dizer muito para as pessoas, existe o dinheiro novo e existe o dinheiro antigo. Dinheiro antigo é dinheiro de fluxo. E dinheiro novo é o dinheiro que vai entrar de novas coisas. Então lembra de uma coisa, para um novo projeto ou investimento tem que haver um novo recurso. Não tenta tirar o recurso de fluxo, que normalmente a sua empresa vai quebrar. Hoje eu vejo, pessoal, muitos empresários falando no país. Não existe isso, mas muitos empresários falam, as coisas estão ruins para mim, o governo está ruim. Eu sei, gente, a gente sabe da realidade do nosso país. Hoje eu vejo muitos empresários quebrando por ser empresários irresponsáveis. Então isso é um grande problema no cenário empresarial. Se você é um empresário, talvez está assistindo essa live, está sendo irresponsável algumas coisas na sua empresa, você vai pagar um preço caro. E aí às vezes você, poxa, Thales, eu estou assistindo sua live, eu sou um cara cristão, mas se você não fizer o que é certo, infelizmente você não vai colher grandes coisas para você não. Na própria palavra de Deus diz que a chuva ela cai no telhado de todo mundo. Ela vai cair no telhado de todo mundo. E se você é uma pessoa que você faz o certo, pode ter certeza que vai cair na sua vida. Porque existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que são prósperas e a pessoa que tem só dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro, mas é pobre de espírito. Entendeu? Então os filhos de Deus são pessoas prósperas. Então uma boa dica que eu quero falar para você hoje. O que é sentar e calcular?
é você fazer gestão da sua vida. Eu vejo muitas pessoas que elas fazem o quê? Elas não fazem gestão do recurso financeiro da empresa. Tem pessoas que elas não fazem gestão do casamento. Por exemplo, aqui eu falei um pouquinho, aqui na Bíblia, em Tiago, em Lucas 14, 28, está falando o quê? Para você sentar em prol de uma torre. Mas em prol da sua esposa, por exemplo. De repente, vamos mudar esse texto um pouco. Para você ter uma esposa abençoada, senta e faça a sua parte como marido. Veja se você está fazendo uma boa parte para você colher o que você quer. De repente é uma coisa que você não está fazendo. Você quer que a sua esposa te respeite, porém você é uma pessoa que você não está calculando o jeito que você está tratando ela. De repente os seus filhos, eles estão sendo muito mal educados, porém a sua educação você não está sentando para fazer o quê? Para dar uma boa educação para eles. Porque crianças, elas seguem exemplos. De repente você é uma pessoa que você não está rodeada de bons amigos. Por quê? Talvez o jeito que você está agindo é o nível de pessoas que você está trazendo para você. Então o que eu quero falar com você nessa manhã de terça-feira? Você precisa fazer gestão de tudo na sua vida. Se você for uma pessoa que você não tem gestão de nada na sua vida, você vai fazer o quê? Você vai colher resultados ruins. Lembra de uma coisa. Senta e vê se o dinheiro dá. Fala comigo, você da sua casa. Senta e vê se o dinheiro dá. Isso é para tudo. Não adianta você, às vezes, querer fazer as coisas na empolgação. Respeite o seu momento. O mal de muitas pessoas é o quê? Elas não respeitam o momento que elas estão vivendo. Elas querem fazer o quê? Tudo na afobação. Tudo na vida tem o seu tempo. É isso que você, nessa manhã, você precisa entender. Você precisa entender que tudo na sua vida tem um tempo. E para esse tempo, literalmente, chegar para você, você vai passar por um processo. Para você ter noção, a gente pegando um pouquinho da história de Moisés, ele passou por um processo até libertar o povo. Ele não pegou e já libertou o povo de primeiro. Então o problema de muitos é não respeitar o processo no qual você está vivendo. Talvez o processo da sua vida é um processo dolorido. Talvez você fale assim, Thales do céu, só eu sei a prova que eu estou vivendo. Mas entenda uma coisa, o tempo de prova, por mais que seja dolorido, é um tempo de promoção de Deus na sua vida. É um tempo de promover você por uma nova fase. Antes do tempo que Moisés libertou as pessoas, o tempo que ele passou a provação, depois ele viveu um novo tempo sobre a vida dele. Então, entenda isso. Se você está passando uma provação na sua vida, é um tempo que vai passar e depois da provação vai vir um tempo de abundância na sua vida. Porém, você tem que entender uma coisa. Se você está passando um tempo de provação e não aprendeu, não sentou para verificar se o dinheiro dá, você vai ficar 40 anos rodando aquele mesmo ciclo e você não vai para a próxima camada da sua vida. Então, tudo que eu quero falar para você nessa manhã, você precisa entender o momento que você está vivendo, você precisa sentar e calcular a rota na qual você está fazendo, o que você está fazendo, e você vai para o destino certo. Fazendo isso, você vai ser promovido. Esse é um grande problema, até para as pessoas, para vocês terem noção, que elas fazem o quê? Elas agem com o ego, literalmente um ego inflamado. O ego, literalmente, com a minha história de vida, com as pessoas que eu já me conectei, eu vejo que o ego é o que mais derruba hoje o ser humano. O que o ego faz com a pessoa? Ela não faz enxergar os erros que ela tem. Ela acha que somente ela está certa. Gente, quantas vezes na minha vida eu olhei para uma situação que eu passei e em partes eu estava certo, mas o Espírito Santo me incomodou e mostrou para mim, Thales, você está errando nesse ponto. Você está falhando assim. Você promoveu essa discórdia. Você estava certo até então. Só que acontece o quê? Quando eu começo a olhar para dentro de mim, eu sei que eu vou ser falho. Não tente ser perfeito, porque toda vez que você é 100% certo e as pessoas na sua vida são errados, sabe o que acontece com você? Você está deixando de promover o que Deus tem para sua vida. Eu olhar para dentro de mim e achar que eu estou certo em todas as circunstâncias, você está deixando de Deus promover o que Ele tem de novo para você. Então lembra de uma coisa, meu querido, minha querida, você nessa manhã, você precisa sentar e ver literalmente se o dinheiro dá para você erguer essa torre que você tem na sua vida. Porque aí sim
você vai conseguir viver grandes coisas na sua história. Você vai começar a olhar para a sua história e vai falar, Thales, deu certo, eu consegui. Então lembra de uma coisa, pessoal, nós estamos aqui na Terra apenas um tempo de passagem. E faça esse tempo de passagem ser a melhor fase da sua vida. Abra seu coração, porque nessa manhã Deus vai trabalhar na sua vida. Essa manhã, o seu coração aberto e disposto a obedecer o que Deus tem para você, você vai começar a fazer o quê? Você vai deixar Deus levar você para outro nível. Abra seu coração. É isso que eu quero falar para você nessa manhã. Abra seu coração e veja se o dinheiro dá para ser feito. Estou introduzindo aqui Lucas 14, 28. Vê se dá para ser feito. Feche seus olhos agora. Quero fazer uma pequena oração para você. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que nós estamos vivendo. Nos perdoe, Deus, de muitas vezes a gente tomar decisões precipitadas, da gente querer construir algo na nossa vida, mas não saber se literalmente o que a gente vai fazer vai dar certo. Eu peço perdão para o Senhor. E assim como diz, Pai, em jurisprudência, em Lucas 14, 28, primeiro a gente vai sentar e calcular para ver quanto vai custar e para ver se o dinheiro vai dar, Pai. Nos abençoe de uma maneira sobrenatural, nos dê a paciência para literalmente fazer as coisas do jeito certo e agir do jeito certo. Que o Senhor esteja sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Nós somos filhos do Senhor, Pai. E nós pedimos para o Senhor, tira toda angústia, toda tristeza, toda amargura do nosso coração, literalmente, que tem impedido a gente viver o próximo nível da nossa história. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã de terça-feira. O Senhor está conosco. Lembre-se de uma coisa, todo empresário, ele cresce até o limite da direção que possui. Pegue a direção de hoje, tome uma decisão e aplique na sua empresa. Amanhã a gente toma mais um café com direção. Tamo junto.